Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esperar um minutinho aí o pessoal que tá entrando. Pra gente iniciar. Bom dia, Marcos. Alô, alô. Bom, pessoal, hoje a gente vai, como eu falei na outra aula para vocês, né, antes do feriado. Professora, só 3 pessoas aqui. Já vou adiantando já, Marcos. A aula tá indo. Professor, então vai. Isso mesmo. O resto que... Olha, tá sendo gravado. A gente é pontual, né, professora? Correto, porque eu entro antes do horário ainda para você, para não ter problemas com o tempo. Mas vamos lá. Então vamos ver se... Como é que tem gente entrando? A Letícia, a Milena, bom dia. Bom. Bom dia, professora. Bom dia. Bom, pessoal, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai estar trabalhando, então, saindo um pouco do Brasil, né? A gente viu muito Brasil até agora a gente vai começar a ver aí, então, Revolução Inglesa, Revolução Industrial, depois a gente vai ver Iluminismo, formação, então, dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai estar trabalhando essas questões nos próximos capítulos. Então, a gente vai estar vendo aí, só um instantinho que tem mais gente entrando. Bom dia. Professora. Bom dia, Salve. bom dia. Professora. Oi. Professora. Diga, Cauê. Bom dia, professora. Bom dia. Dizem pra dona Rita que minha câmera, ela tá quebrada, pode pá? E aí eu não vou ligar. Não, tudo bem. Eu vi que você colocou esse ponto quando eu tava tendo a palestra. Porque a tia Rita tava reclamando comigo e tava, tipo, um reflexo na minha câmera, porque tá rachada, tá? Aham, não, tudo bem. Sem problemas. Eu sei que Bom você... dia, acabou de entrar. Bom dia aos que chegaram agora. Bom, como eu estava dizendo, então a gente vai sair um pouco da história do Brasil e vamos estudar agora a Europa, depois a formação dos Estados Unidos. Então, essas são as coisas que a gente vai ver a partir de agora, tá? Ok. Pessoal, eu deixei lição de casa para vocês para a semana que vem, já lá no Classroom, tá? Para entregar até quinta que vem. Tá lá disponível já. Pessoal, fechem o microfone, por favor. Senão vou ter que bloquear de todo mundo, porque senão vocês falando junto comigo, barulho não vai dar. Por favor. Bom dia, Tiffany. Bom, então, só um instantinho que tem mais gente entrando. Bom dia, Alan. Bom, então, tem lição no Classroom para a semana que vem aos que chegaram agora. Então, a gente vai começar, então, lidando com a Revolução Inglesa e depois com a Revolução Industrial, tá? Então, a gente tem uma cena icônica aí da Revolução Inglesa, tá? Então, quando a gente fala de Revolução Inglesa, geralmente vocês vão ver
essa imagem. Então, para quem tá com o livro aí quiser acompanhar, capítulo 25, página 434, tá? Começa esse capítulo. Então, nesse capítulo ele vai abordar a Revolução Inglesa e Revolução Industrial. Pessoal, desliguem o microfone. Então, vamos lá. Bom, então, qual era o cenário que a gente vai encontrar? Qual o cenário que a gente vai estar encontrando, então, na Inglaterra? Pessoal, eu quero que vocês liguem a câmera de vocês. O único que tá com problema com a câmera, que foi me pontuado, foi o do Cauê. Restante, ligando a câmera. Eu também, professora. Eu também. Você também, Nicolas? Engraçado, né? Todo mundo tem problema com a câmera agora, né? São ordens da direção, eu tô cumprindo. Eu desde o começo. Tá? Bom, então, por favor, desliguem o microfone e deixem a câmera ligada. Bom, então vamos falar então do cenário que se encontrava a Inglaterra quando ocorreu então a Revolução Inglesa. Bom, primeiro a gente tem que pontuar que o regime que vigorava na Inglaterra naquele momento era o absolutismo. Então, o que é o absolutismo? O poder concentrado, então, nas mãos do seu governante, tá? No caso, do rei. Durante o século XVI até meados do século XVII, foi governado, então, por reis absolutistas. Então, poder absoluto, único. No reinado de Elizabeth I, o absolutismo inglês fortaleceu-se. A expansão colonial inglesa vai ocorrer, a colonização da América do Norte e apoio aos atos de pirataria contra navios espanhóis. Aí vai surgir a figura, tá? Dos corsários, que são os nossos famosos piratas. A gente pode ver retratado, então, essa questão em filmes, por exemplo, Piratas do Caribe, tá? Então, no filme Piratas do Caribe, mostra esses acordos, porque o governo inglês contratava piratas para atacarem navios de outras nacionalidades e dividiam, né, os seus lucros. Ok? Então, é assim que vai se dar, então, a questão da pirataria. Nós, né, a gente já abordou isso na outra aula, o Brasil foi alvo de piratarias, por isso as construções dos fortes e fortalezas aqui no Brasil. Bom, a Rainha Elizabeth I, aqui ela é retratada, então, isso é cena, é imagem do filme da Rainha Elizabeth, que vai tratar, então, a dinastia dos Tudor. Bom, tem série no Netflix, tem filmes, tem uma série de coisas que podem ajudar vocês aí a entenderem um pouquinho melhor de como se dava, então, a Revolução Inglesa e o papel da Rainha Elizabeth. Tem um filme, se eu não me engano, se chama Outra, que fala... Porque a Rainha Elizabeth, ela não era a herdeira na linha de sucessão a assumir o trono. Então, ele aborda essa questão. Então, é interessante para vocês estarem vendo como se deu, então, um reinado dela. Então, a dinastia dos Tudor chegou ao fim com a morte da Elizabeth I. Sem descendentes diretos, o trono coube ao seu primo Jaime. Iniciava-se, então, o que a gente vai chamar de dinastia Stuart. E depois a gente vai ver, então, a questão... É até símbolo, né, dos brasões na Inglaterra, a questão das rosas. Rosa vermelha e a rosa branca, que dividiram, então, o poder, então, através da dinastia Stuart e a dinastia Tudor, que vocês vão ver a seguir, que a gente vai chamar de Guerra das Duas Rosas.
tá? Bom, então a monarquia inglesa, que a gente vai chamar de Tudor, né? O absolutismo com apoio de grupos burgueses, a centralização do poder político, então poder absolutista, a uniformização das moedas, um sistema de pesos e medidas e das tarifas para facilitar o comércio, como são as tarifas alfandegárias. Pessoal, desliga o microfone, por favor, porque tá dando interferência, tá? Então, desligue o microfone, por favor. Então, a permissão, senão eu vou ter que desligar de todo mundo. Bom, a permissão concedida aos corsários para atacar navios inimigos. Então, o governo inglês permitia esse ataque aos navios rivais. E o incentivo à expansão marítima e comercial, por conta, né, dessa questão dessas tarifas alfandegárias, né, o incentivo a maior número de navios que se tinha eram dos ingleses na época, então os holandeses perderam, né, o lugar aí no comércio marítimo, né, que agora vai ser dominado, e vocês vão ver então como vai se dar essa dominação inglesa do mar, tá, para a prática do comércio marítimo. Bom, também durante esse período vai se formar então o que a gente vai chamar de Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana vai ser a segunda cisma da Igreja Católica, ok? Então, a Igreja Católica vai sofrer mais um baque. Vocês lembram que no ano passado vocês viram então a cisma do Oriente, que formou-se então a Igreja Católica Apostólica Romana e do outro lado a Ortodoxa. Então essa cisma, né, essa separação, então desmembração da igreja, vai se formar também a chamada Igreja Anglicana, que até os dias de hoje é a igreja oficial da Inglaterra, tá? Bom, como vai se formar essa igreja? Henrique VIII não tinha filhos, né? Ele não conseguia ter filhos com a sua esposa, né? Com a rainha. E ele se apaixona, né? Por Ana Bolena. E aí pede, né? Ele não consegue ter um filho homem para ser o seu sucessor. E ele casa com a Ana Bolena. E a Ana Bolena não era, né, da corte. Ela era vista, então, como uma pessoa não muito benquista, né? Pela igreja e pelos membros da nobreza. E o rei queria muito casar com ela. E ele pede a separação para o Papa. E o Papa diz que não tem como se separar na Igreja Católica, porque o matrimônio é um sacramento e por isso indissolúvel. E aí o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e funda então, né, a Igreja Anglicana, que tem muitos dos dogmas são voltados dos ritos, né, são voltados à Igreja Católica Apostólica Romana, porém pode se casar novamente, né? E também ela está sob o controle, então, dessa monarquia. Então, a gente vai estar trabalhando essas questões. Então, ela é controlada, como eu falei para vocês, pelo Estado, pela monarquia, mantinha nas cerimônias a forma ritual católica, o conteúdo era calvinista, né? Que era a questão da predestinação. Então, que era adequada, então, aos valores da burguesia, e era pautada na ética, trabalho metódico, eficiência, poupança e acumulação de riquezas. Então, o que a gente já viu isso, né, na reforma da igreja, que os calvinistas, né, a igreja foi fundada então por Calvino, ela acredita na predestinação e que a acumulação de riqueza é um ponto fundamental, então, né, para você se tornar um bom cristão para os calvinistas. Então, eles pregam essas questões. Então, isso era tudo que
a Inglaterra queria, lembrando que a Inglaterra era a superpotência mundial da época, ela só vai perder esse lugar com o final da Segunda Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos passam então a se tornar a superpotência mundial. Bom, então vamos lá. Quais foram os conflitos que foram gerados a partir daí? Então, o absolutismo de direito, reconhecido juridicamente, burgueses descontentes. Então, esse é o cenário que vai se formar, então, essa Revolução Inglesa. O choque com o parlamento inglês, tá? O parlamento ele era dividido entre os gentes e a burguesia. Existia uma corrente presbiteriana, que eram chamados puritanos, que vão ser perseguidos pela igreja depois. Pela igreja não, pela Inglaterra depois, e vão fundar os Estados Unidos, as chamadas 13 colônias, que são os puritanos e os quakers. Eram grupos religiosos que vão ser perseguidos na Inglaterra e vão buscar abrigo aonde? Na colônia inglesa, na América do Norte. E vão fundar, então, as 13 colônias, mas a gente vai ver isso mais à frente também. Então, a petição de direitos, o rei não podia criar novos impostos, convocar o exército ou mandar prender pessoas sem a prévia autorização parlamentar. Então, é a queda do absolutismo monárquico como a gente conhece. E aí vai surgir essa monarquia que a gente vê nos dias de hoje na Inglaterra, onde o parlamento ele é comandado, então tem a figura central do poder, é o primeiro-ministro, e não a rainha. Né? Nos dias de hoje, por exemplo, a rainha Elizabeth II, ela não exerce o poder de fato, ela é uma figura representativa da monarquia, mas quem manda é o parlamento. Até as contas quem não morre? A rainha Elizabeth, que você está falando, Marcos? Não, é que a Elizabeth I, ela morre sem deixar herdeiros, aí a gente já viu. E a Elizabeth II tá aí, né, no poder. Tá até os dias de hoje. Eu acho que ela já deve estar beirando já uns 90 anos. Bom, então o rei Carlos I foi o sucessor do Jaime, dinastia, né, que vocês viram lá no começo. Que é a dinastia dos Stuarts. Então, Jaime, né, ele assumiu o lugar da Elizabeth I, dava início à dinastia dos Stuarts. Então, seu sucessor, né, quando Jaime I morre, né, quando Jaime morre, vai se iniciar o governo do Carlos. Então, reagiu ao fechamento do parlamento, é perseguido por líderes políticos oposicionistas, então vai começar a ocorrer então, uma rebelião, tá? De pessoas que não estavam contentes com os desmandos, então, do Jaime. O parlamento, então, vai criar leis que proibiam o monarca de dissolver o parlamento e tornava obrigatória a convocação do órgão pelo menos uma vez a cada 3 anos. Então, a figura do parlamento, né, vai se fazer presente nesse momento. Então, as etapas da Revolução. Então, a Revolução a gente pode dividir, então, em 4 momentos. Se inicia com a Guerra Civil, de 1642 a 1648. Se instaura um regime republicano, de 1649 a 1659. Vai existir a restauração da monarquia, né, em 1661 a 1688, e a chamada Revolução Gloriosa, que vai ser criada com Guilherme de Orange, que a gente vai estar trabalhando isso
em seguida, entre 1678 e 1689. Bom, então, o que foi a Guerra Civil? Então, a Guerra Civil, ela vai acontecer no governo do Carlos I, então, era o sucessor do Jaime, que mandou invadir o parlamento e prender os seus líderes. Então, começa aí. O rei, nobreza anglicana e católica, né, vão ser o alvo, então, desse poder. A burguesia, os gentes, né, camponeses pobres e os homens, que são os pequenos proprietários rurais. E vai surgir, então, a figura do Oliver Cromwell, tá? Que lidera as tropas do parlamento e organizou New Model Army, tá? Ele vai ser a principal figura aí, vai ser o chamado Oliver Cromwell, tá? Era início, então, desse sistema capitalista também que a gente conhece nos dias de hoje, tá? Vocês têm isso, ó, na página 437. Bom, por que a figura do Oliver, então, vai ser tão importante? Porque vai ser ele que vai instituir, então, os chamados atos de navegação, que vem a ser os atos de navegação. Ele vai determinar que todo navio que entre ou saia da Inglaterra ou de suas colônias tem de ser de bandeira inglesa. Então, bandeiras de outras nações não poderiam atracar nem partir dos seus portos se não fossem de bandeira inglesa, tá? Isso é chamado ato de navegação, tá? Isso tem que ficar claro para vocês, que vai ser criado em 1651, está na página 437, tá? Para vocês estarem seguindo aí. Bom, a Guerra Civil chegou ao fim com a vitória de tropas do parlamento. O rei Carlos I foi preso e condenado à morte, sendo decapitado em 30 de janeiro de 1649. Então, a cabeça dele pendurada aqui, ó. Tá? Então, ele é decapitado. Cortem a cabeça, como diria a Rainha Vermelha, né, no filme Alice. Bom, o regime republicano, então, de Oliver Cromwell vai acontecer de 1649 a 1658. Lembrando que 1651 é quando é criado, então, o ato de navegação. Ele vai instituir o sistema de protetorado na República de Oliver Cromwell. Então, a formação da comunidade britânica, que depois vai dar origem, então, aí à União Europeia. O decreto do ato de navegação, como eu falei para vocês, a guerra contra os holandeses, então os holandeses vão perder lugar, então, nas navegações, e o estabelecimento, então, do título de Lorde Protetor. Então, ele vai ser intitulado o Lorde Protetor da Inglaterra. Então, esse é o Oliver Cromwell. É uma das figuras mais importantes, então, desse momento. A restauração da monarquia. Então, Ricardo... Já ouviram falar no Ricardo Coração de Leão? Bom, ele era descendente, então, do Oliver Cromwell. Manteve-se no poder por apenas 8 meses. A agitação política voltou ao país. Aconteceu, então, a restauração da dinastia dos Stuarts. Como eu falei para vocês, é a Guerra das Duas Rosas. Carlos II vai subir ao trono, tá? Britânico. Jaime II, seu irmão, tentou restabelecer o absolutismo. E aí vai ser instaurado, então, o que a gente vai chamar de Revolução Gloriosa. Tá? Vem de glória mesmo. Bom dia, Yuri! Chegou cedo? Bom, com medo da volta do absolutismo, tiraram Jaime II do trono. O príncipe holandês, Guilherme de Orange, vai se casar
com a Maria Stuart, filha do Jaime II. Então, Guilherme de Orange e Jaime II, então aí vai acontecer que um era da dinastia holandesa, outro da dinastia britânica, então vai ocorrer então, uma nova parceria então na questão das navegações. Então ele assumiu o trono britânico e vai ganhar o título de Guilherme III, tá? E ele vai assinar a Declaração dos Direitos, que vai dar origem à declaração depois, a Declaração dos Direitos do Homem, tá? Que vai ser base, então, de todas as constituições que vão se formar a partir daí. Bom, então, o que vai estabelecer? A superioridade da lei sobre a vontade do rei. Então, o rei vai governar de acordo com a lei, que foi que eu falei para vocês, que vai dar origem às constituições, que a gente tão faladas, né, nos dias de hoje, que a Constituição, né, ela tá acima de tudo e de todos os poderes. Ela vai, quem governa a nação é a Constituição e não o governante, tá? Então, instalou-se então o que a gente vai chamar de monarquia parlamentar, que foi o que eu falei para vocês, que é a monarquia dos dias de hoje. Tudo bem? Dúvidas aí, pessoal? Ninguém tem dúvidas? Não, tá tranquilo. Não. Bom, Não. então tá. Então eu vou partir para outra parte do capítulo para trabalhar com vocês, que é a parte que eu mais gosto, que é a Revolução Industrial, tá? Então, a gente vai começar a ver a Revolução Industrial, que vai ser uma mudança significativa, né, no modo de vida e de produção. Então, a Revolução Industrial vai modificar a forma com que o homem, né, vive. Então, a qualidade de vida, a forma de trabalho, como ele se comunica, e uma série de coisas que vão vir aí. Então, a Revolução Industrial é um marco na história da humanidade. Ok? Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos lá. Bom, então, aqui a gente tem o Cromwell, tá? Observa o corpo decapitado do Carlos I. Lembra que eu mostrei para vocês a cabeça pendurada ali? Então, a gente tem... pessoal, eu vou deixar também disponível para vocês depois os slides, tá? Lá no Classroom, como eu tenho deixado todas as aulas. Vai estar lá disponível para vocês. Os 2 slides. Então, o século XVII marcou a ascensão da burguesia na Inglaterra, primeiro com a Revolução Puritana, posteriormente, então, com a Revolução Gloriosa. Então, a Revolução Gloriosa é quando o Guilherme de Orange se casa com a Maria Stuart. E aí ele ganha o título de Guilherme III. Então, como é uma forma pacífica que ele vai exercer o seu governo, vai acontecer, então, da gente chamar esse momento de Revolução Gloriosa. Vem do nome dele, Guilherme, tá? Que consagrou definitivamente, então, o poder na mão do parlamento. Então, a gente vai ver a partir daí, então, por isso que a gente estuda as duas coisas juntas. Então, a gente estuda a questão da Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. Tá? As duas coisas caminham juntas aí. Bom, então a Revolução Gloriosa marca a supremacia da burguesia e dos seus interesses econômicos com o objetivo principal do Estado. A Inglaterra foi a primeira nação do mundo a encampar a bandeira do desenvolvimento econômico com o objetivo de Estado.
pessoal daqui a pouco vai encerrar e vocês abrem novamente, tá? Então, se encerrar, vocês abram novamente a reunião. Então, aqui a gente tem a imagem do desembarque de Guilherme de Orange na Inglaterra em 1689, quando ele chega, tá? Então, ele vai ganhar, então, esse status, né, de que ele vai ser o grande libertador da Inglaterra. Então, vai acabar com essa coisa dos atos de navegação e muitas coisas que vão acontecer vai ser no período em que ele vai estar no poder. Bom, aqui a gente tem a imagem de mulheres, né, com os seus teares manuais. Então, por que o tear? Porque ele é o símbolo da Revolução Industrial, né? Ele vai a mudança do tear manual para o tear industrial. Então, por isso que tem essa imagem então nos slides. Então, a gente vê aí a figura de que era um lugar, né, uma casa, onde algumas pessoas faziam, né, esse trabalho nos teares de forma manual. Tem uma criança se aquecendo próximo à fogueira, né? Um caldeirão, uma mulher fazendo comida. Era de uma forma bem caseira, de uma forma bem rudimentar ainda. Por quê? Naquela época, o trabalho ele era feito de forma manual, de forma artesanal. Por isso a figura do artesão. Onde aconteciam, né, a fabricação então desse tecido? Então era no campo, então nas casas de campo. A área urbana ela era pouco utilizada. A área urbana ela era utilizada somente para a burguesia, que era a minoria. E os camponeses e artesãos vão ocupar então essa área rural. Então, o trabalho ele era manual,